Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre o positivismo e o meu grupo é composto pela Ana Beatriz, pela Ana Manuela, pela Bia Cesário, por mim, Eduarda, pela Natália e pela Bumbum. Então tá, vamos começar. O positivismo, ele surgiu na França no início do século XIX e ele foi fundado, por um carinha chamado Auguste Comte. E a gente pode definir o positivismo como uma ideia que carrega o sentido de algo evolutivo. Então, sempre vai ter algo melhor. E ele defende a ideia de que o conhecimento científico é a melhor forma de conhecimento verdadeiro. E o Comte, ele fala que o conhecimento válido é o conhecimento científico, como já foi dito, e esse conhecimento científico se baseia em filosofia, metafísica e religião. Então, sendo assim, o Comte formulou a lei dos 3 estados, que é o estado teológico, o estado metafísico e o estado positivo. O estado teológico é aquele em que a humanidade vê o mundo e se organiza a partir de mitos e crenças religiosas. O estado metafísico, ele se baseia na descrença em Deus Todo-Poderoso, mas também em conhecimento sem fundamentação científica. O estado positivo, ele é marcado pelo triunfo da ciência, que seria capaz de compreender toda e qualquer manifestação natural e humana. Então, a doutrina positivista, a gente pode dizer que ela tem como finalidade colaborar para estabelecer uma educação e uma instrução de cunho altruístico, científico e industrial. Neste tópico, nós vamos falar da caracterização da saúde. Então, nós colocamos algumas perguntas para vocês refletirem um pouquinho e depois nós discutir. O que é saúde? A saúde é a ausência de doença. O que você faz quando adoece? O que significa para você ser cuidado? Como os trabalhadores de saúde interferem no processo de saúde e doença das pessoas? Então, para responder essas perguntas, é importante ter um olhar mais amplo e crítico sobre uma série de fatores e situações que podem afetar as condições de saúde de um indivíduo. O conceito atual de saúde, ele desloca-se do campo biológico, pois precisa pensar não apenas do ponto de vista de doença, mas dos aspectos econômicos, políticos, sociais, da qualidade de vida e das necessidades básicas dos seres humanos, valores, crenças, direitos, deveres. Não podemos esquecer-nos das relações construídas ao longo de todo o ciclo de vida e do meio em que convive. Aqui eu coloquei os modelos explicativos do processo de saúde, doença e cuidado. Foi mais um esqueminha. Mostramos que o processo de saúde e doença faz parte desde a antiguidade. Então, temos o modelo mágico religioso, que são comuns até hoje nos dias atuais, que são as benzendeiras, as cerimônias de cura, cirurgias espirituais, o fluxo de energia, o uso de amuletos, pagamento de promessa e vários outros. Depois tem o modelo holístico. A saúde é entendida como o equilíbrio entre os elementos e humores que compõem o organismo humano. Um desequilíbrio desses elementos permitiria o aparecimento da doença. Depois teve o modelo empírico racional hipocrático. A saúde na concepção hipocrática, que é o fruto do equilíbrio dos humores, a doença é resultado do desequilíbrio deles, e o cuidado depende de uma compreensão desse desequilíbrio para buscar atingir o equilíbrio. Depois tem o modelo biomédico, ainda está predominante na atualidade, tem suas raízes vinculadas ao contexto do renascimento, de toda a revolução artística-cultural que ocorreu a partir do século XVI. Depois tem o modelo sistêmico. O modelo sistêmico de saúde e doença, ele reconhece que fatores políticos, socioeconômicos, fatores culturais, fatores ambientais e agentes patogênicos,
estão relacionados sinergicamente de forma que, ao ser modificado um dos níveis, os demais serão afetados também. Depois tem o histórico natural da doença, né? Que esse modelo prevê que os estímulos patológicos do meio ambiente desencadeiam uma resposta do corpo. Depois de todos esses modelos, de todos historiadores, filósofos, que teve um significado, teve todo um desenvolvimento. Depois teve a evolução dos conceitos de saúde no século XX, que a Organização Mundial da Saúde, em 1948, ampliou a definição de saúde para além do organismo, como o corpo físico. Saúde é um bem-estar físico, mental, social. Depois teve a reforma sanitária, né? Em 1960, o Movimento Social pela Reforma Sanitária, que defendia que todas as pessoas, independente da classe social, deveriam receber assistência médica e sempre que necessitasse, e todos os níveis de graus de complexidade. Depois teve os princípios de diretriz, né, que conceito que é ampliado a saúde como um direito de todos, dever do Estado, o SUS, a participação popular, que todo mundo tinha um direito. E nesse ano nós vemos que a nossa situação no sistema de saúde está precário por conta do coronavírus, não só esse ano, mas vários anos. E não tem esse direito de todos. Muitas pessoas também não têm esse acesso fácil da saúde. Envolve questões políticas que afetam muito diretamente e que todo mundo pode ver que está acontecendo atualmente. Oi, gente. Então, eu vou falar um pouco sobre a visão do homem e da sociedade no positivismo, seus ideais, sua construção, tá bom? Já peço desculpas adiantado pela minha voz. Tá um pouquinho difícil, mas vou tentar, viu? Bom, a visão do homem na sociedade, no positivismo, ela é caracterizada pela ação do homem, onde o que ele mais valoriza é a sua conduta moral com o meio e com a natureza. A preservação e evolução da sociedade é algo fundamental dentro do positivismo, visto que, por sua vez, o homem ele vai integrar a sociedade de uma forma mais civilizada, deixando a individualidade mais de lado e colocando em prática os ensinamentos já existentes. Isso com a finalidade de tornar e preservar o meio em algo mais harmônico e habitável por todos. Bom, e a sua construção não se dá somente pelos ideais que eu acabei de falar agora, mas também pela sua formação política, em que não se vê um líder ou alguém superior aos demais. Sua formação é composta pela união de toda uma sociedade, sem quaisquer diferenças entre os homens. Bom, o que é muito diferente de hoje em dia, né? Da evolução da sociedade, da construção, principalmente a construção política que temos hoje, né? Nós temos um líder e ele é responsável por comandar e organizar toda a sociedade. E acredito que hoje o homem ele não valoriza tanto o meio e as pessoas. Isso é algo triste, né? Porque a natureza nos dá a vida e não valorizar ela como deveria é acabar com a gente aos poucos. Então, o positivismo ele tem muitas, como que eu posso falar? É uma ideologia muito concreta, sabe? De algo que a gente deveria ter com a gente hoje em dia. Bom, é isso. Espero que tenham gostado e que tenha dado para entender. Desculpa mais uma vez pela minha voz. E se o áudio estiver muito baixo, porque também tá muito difícil falar mais alto. E é isso. Beijo, galera. O uso do positivismo na área da saúde e na terapia ocupacional.
No positivismo, somente o conhecimento científico é tido como verdadeiro e possível. Todo profissional deve ser necessariamente neutro, imparcial, e isso significa livre de ideologia e supostos interesses subjetivos. A saúde para eles é a ausência de doença, é um estado da perturbação no funcionamento normal do indivíduo humano total, compreendendo o estado do organismo como o sistema biológico. A única preocupação é tratar a patologia. O tratamento é analisado e planejado e sistematizado. Segue uma ordem: prognóstico, tratamento, para chegar no objetivo final. O resultado é curativo. A porta de entrada são os médicos e os demais profissionais dependem do encaminhamento do mesmo. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a contribuição do positivismo para a prática de terapia ocupacional. É válido lembrar que nesse modelo filosófico, o nosso corpo é como se fosse uma máquina e a saúde é a ausência de doença. Em 2001, Francisco, referindo-se ao modelo de processo de terapia ocupacional positivista, ele aponta, que ele tem como característica a relação terapeuta ocupacional e paciente de uma forma bem estruturada, bem objetiva, e a comunicação nessa relação tem sentido bem técnico, uma linguagem bem técnica. E os procedimentos que utilizados nesse modelo partem do encaminhamento ao serviço de terapia ocupacional, seguindo da anamnese, posteriormente a avaliação e depois a reavaliação durante toda a atividade, planejamento de programa de tratamento, o tratamento propriamente dito, e posteriormente a alta. E tem características super objetivas, bem delineadas e uma estrutura muito rígida de abordagem. O paciente ele é meio que submetido à terapia planejada pelo terapeuta e que vai estar utilizando atividades previamente prontas e analisadas. Em 2003, Medeiros ele viu que a terapia ocupacional estava numa fase reducionista e que a gente pode identificar 3 modelos, que são eles: o modelo cinesiológico, que vai consistir em modificar, coordenar, reforçar segmentos corporais, desenvolvendo então habilidades e resistência física para atividades corporais necessárias, como as AVDs, testar os componentes físicos e ocupacionais e promover a estabilidade psicológica através do ajustamento inteligente às limitações físicas e inalteráveis. Agora, o modelo psicanalítico, ele tem suas bases em estratégias que vão promover experiências agradáveis ao paciente e a gente vai estar dando oportunidade para eles trabalharem de uma certa forma com os seus sentimentos, na qual o tratamento está voltado para os limites, da permissividade e apoio, com a principal finalidade de dar aos seus pacientes, aos nossos pacientes, segurança suficiente para observar os seus sentimentos e dominar, alguns dos seus problemas e suas dores. O modelo neurológico ou de integração sensorial está bem baseado na intervenção de integração neurofisiológica através do comportamento sensório-motor e, em segundo lugar, os processos intelectuais. Bom, e agora para finalizar, a gente vai falar sobre o positivismo na atualidade e a gente trouxe o que mudou e o que permaneceu, principalmente voltado para o lado da terapia ocupacional. Então vamos começar pelas mudanças. A primeira, as meninas já falaram anteriormente, que é a concepção de saúde, que no positivismo, saúde era considerada a ausência de doença. E na atualidade, a gente vê que não é assim mais. E de forma bem resumida, já que saúde é um conceito tão amplo, mas de forma resumida, saúde é um equilíbrio entre um bem-estar físico, cognitivo, mental e social. E também a gente tem como mudança o principal objetivo de tratamento,
que no positivismo, o principal objetivo era a doença, era focado apenas na doença do indivíduo, naquele problema. E a gente vê que hoje em dia a gente não lida mais dessa forma, a gente vê o indivíduo como um todo, a gente vê o seu ambiente, os seus familiares, o seu contexto, as suas relações, a sua inserção na sociedade, suas ocupações, enfim. Então a gente não foca apenas na doença do indivíduo. E sobre a opinião do cliente, no positivismo, o cliente não dava opinião. Era imposto um tratamento para ele, ele tinha que seguir as recomendações que o terapeuta impôs, a intervenção que o terapeuta trouxe. E hoje em dia não é dessa forma também. Muito pelo contrário, tudo que a gente faz, nosso plano de intervenção, é voltado totalmente para o que é importante para o cliente, para o que ele acha importante, para o que ele quer, quais ocupações ele quer exercer. E a gente propõe atividades que fazem sentido para esse cliente. Uma diferença também que a gente encontra é que no positivismo os tratamentos e atendimentos eram feitos apenas de forma individuais. E hoje em dia há diversos tratamentos funcionais e eficazes em grupos, em comunidades, na sociedade de forma geral, não necessariamente atendendo uma pessoa só. Dentro da saúde mental, no positivismo, tinha muito a ideia de que era relevante as internações em instituições, em manicômios, e eles focavam apenas na doença mental. E hoje em dia é utilizado um método muito mais social e muito mais humanizado. Então, há diversos programas e centros de atenção que auxiliam esses indivíduos sem necessidade de uma intervenção cirúrgica, uma intervenção invasiva, mas por meio de atividades lúdicas, trabalhos em grupo, focando na reinserção desse indivíduo na sociedade e na capacidade de desempenhar atividades de vida diária. E em relação ao tempo de intervenção, foi mencionado que no positivismo o terapeuta ocupacional tinha que impor um tempo para realizar a intervenção até a sua alta, tinha que determinar quantos dias, quantos meses isso aconteceria. E hoje em dia já não trabalha tão assim, com dias exatos, com meses exatos. É uma coisa aberta, porque não tem como a gente saber quanto tempo o tratamento vai durar, quanto tempo vai ter evolução, até realmente chegar na alta. Porque isso depende de vários fatores, não depende apenas do desempenho do indivíduo, depende também das barreiras e dos aspectos facilitadores na vida dessa pessoa. E agora, falando sobre as semelhanças, sobre o que permaneceu do positivismo na terapia ocupacional na atualidade, a gente pode perceber muito o positivismo dentro da reabilitação física, onde já existe uma perda de função no paciente e a intervenção tem como objetivo minimizar os impactos causados por essa perda, a reabilitação dos movimentos e funções, a diminuição da dor, tudo isso pautado em métodos científicos, focado nessa perda de função. Isso não quer dizer que é utilizado 100% do positivismo na reabilitação física, até mesmo porque o terapeuta ocupacional não vai olhar apenas para o problema físico daquele cliente, mas também vai olhá-lo como um todo. Vai analisar suas áreas de desempenho, quais seus componentes, quais o contexto, o ambiente, o que contradiz o positivismo. E sobre os métodos científicos, o positivismo traz a ciência como o único método de verdade. E dentro da terapia ocupacional, todas as nossas atuações são baseadas em ciências, em métodos científicos, em pesquisas. Sobre o método de avaliação, não só na reabilitação física, mas em diversas outras áreas da terapia ocupacional, é utilizado esse modelo positivista de avaliar, planejar a intervenção, intervir, reavaliar para ver se está tendo evolução e dar alta quando necessário. Então, tudo isso é utilizado até hoje em alguns tratamentos. Bom, de forma geral, saindo um pouco da terapia ocupacional, dentro da área da saúde, a gente enxerga o positivismo em muitas profissões, mas principalmente dentro da medicina. Acho que é onde mais predomina. E na sociedade, além da gente já ter essa ideia de que o positivismo influenciou até na bandeira do Brasil, a gente também tem a influência do positivismo na valorização do trabalho. O positivismo defendia muito isso. E até hoje a gente pode enxergar como o trabalho influencia na nossa vida. Como o trabalho é o que traz dignidade para o homem. Então isso vem muito do positivismo.
E por último, a gente trouxe essa tirinha que ela ironiza um pouco a questão do positivismo, que é uma pessoa perguntando para um sábio qual o segredo da felicidade. Ele fala: eu ainda não li a pesquisa mais recente. Então, se não tem ciência comprovando a felicidade, como que a gente vai saber o que é a felicidade? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado, que não tenham achado entediante. Positivismo é um conceito bem complicado, um movimento bem complicado, mas que foi muito importante para o que somos atualmente, para a evolução de tudo. E é isso. A gente deseja um Feliz Natal para todo mundo e um ótimo final de ano. Em janeiro, tamo aí de novo.